pessoal, olá, tá começando agora mais um Marketing Caos, programa que é a bússola de conteúdo na web. Eu sou Jefferson e hoje a gente vai falar sobre comunicação corporativa. Esse que é um tema que tá sempre em alta, né? Comunicação é algo essencial para qualquer empresa, e quando a gente fala de comunicação corporativa, tem alguns meandros, algumas coisinhas ali que eu trouxe a Kelly para falar comigo especificamente sobre esse tema. A Kelly, ela é fundadora da KBCom. KBCom, falei certo? Falou. Vou pedir para você se apresentar, Kelly. Fale um pouquinho sobre você. Vamos lá, Jefferson. Obrigada. Eu desejo bom dia, né? Bom dia. Eu sou assessora de imprensa, jornalista, e eu tenho a agência já há mais de 20 anos. A agência completa agora 22 anos em outubro. Uhum. E o meu trabalho é focado em relacionamento, né? A gente que faz comunicação corporativa trabalha com relacionamento todos os dias. E é muito bacana estar aqui falando sobre esse tema. E como que foi, Kelly? Até pensando, são 20 anos, né? O que você passou e sente, né? Essa mudança do que era 20 anos atrás para comunicação hoje. Eu sei que comunicação é comunicação, mas o que mudou mais de lá para cá? Eu acho que mudou muito. Uhum. Aliás, assim, a comunicação era totalmente disruptiva. Todos os dias a gente tem uma reflexão nova, encara uma realidade diferente. Pensa que eu sou assessora de imprensa raiz. O que é assessora de imprensa raiz, né? Para quem não sabe. Aquela que não tinha e-mail, né? Que tinha só um telefone e um fax, né? Para falar com os jornalistas. Então, assim, a gente tinha uma outra realidade. Hoje, a facilidade da tecnologia, né? As agências de comunicação, elas têm muito mais facilidade para poder dar resultado para os seus clientes. Uhum. Então, assim, com certeza a gente tem uma nova realidade aí, a tecnologia ela é muito bem-vinda. Porque a gente ganha, né, maximiza os resultados. Óbvio que antes eu conseguia falar com 1, 2, 3 jornalistas que estavam ali no hall de contatos. Hoje eu consigo mapear 1000 jornalistas de uma única vez em todo o território do Brasil. Né? E eu consigo entender quais jornalistas vão falar sobre aquele determinado assunto, por exemplo, quando eu falo em assessoria de imprensa. Quando eu falo em comunicação interna, eu tenho também os canais, as plataformas que me fazem chegar até os colaboradores de uma forma muito mais rápida. Entendi. E até queria entender qual que é o papel, porque eu sei que hoje em dia muito se confunde, né? O trabalho da agência com a assessoria de imprensa. Qual que é o trabalho efetivamente que a assessoria de imprensa faz? Vamos lá. A KB é uma agência de relações públicas, Uhum. tá? O nosso trabalho é relacionamento com os públicos de interesse das empresas, na área de comunicação corporativa. Uhum. Quando você tem relacionamento com seus públicos, você pode fazer diretamente com o governo, né? Você precisa, às vezes, fazer ali alguma ligação com o governo. Você tem necessidade de falar com investidores, né? De colocar ali o que você tem no seu dia a dia como empresa, né? Faturamento. Você precisa falar com a comunidade. Você precisa falar com a imprensa e precisa falar com os colaboradores. Enfim, tem vários stakeholders nessa linha de atuação das agências. Das empresas. E a agência, ela trabalha com a especialidade, né, focado em assessoria de imprensa, ou em comunicação interna, ou atende todos esses canais. A KB hoje, ela foca o seu trabalho em assessoria de imprensa. Hoje nós nascemos em assessoria de imprensa. A gente tem uma unidade muito forte de comunicação interna, relações com a comunidade e relações com influenciadores, que hoje eu nem incluo mais como a parte. Eu acho que é um canal muito associado à mídia, né? Quando a gente fala de imprensa, está muito relacionado. E essa questão do relacionamento com o influenciador é uma das coisas que provavelmente era completamente diferente lá atrás, né? Porque hoje em dia a gente tem esses influenciadores digitais, é tudo muito mais rápido, né? A forma de comunicação, como que eles se colocam. E isso traz um desafio, até pensando na empresa, né? Na forma de se comunicar, sobre essa questão da velocidade, né? Como que funciona o trabalho de vocês, pensando ali na comunicação do cliente,
com relação a essa questão do tempo, né? Então aconteceu alguma coisa, ele procura vocês vamos supor que aconteceu um momento de crise, né? Então aconteceu ali alguma situação e ele precisa saber como ele vai se portar. Aí ele procura vocês, ou já é um trabalho mensal e aí nisso está incluso esse plano, digamos que de crise? Como que funciona nessas situações? O ideal é que todo trabalho de assessoria de imprensa ele tem que prezar e mapear quais são os pontos sensíveis, né? Então, assim, a gente tem com os nossos clientes essa análise. Mas é óbvio que muitas empresas só pensam nesse trabalho... Quando dá ruim, né? Quando dá muito ruim. E aí é um grande problema. Porque relacionamento não se começa de um dia para o outro. Sim. Né? Você precisa ter ali aquela imprensa ou público de interesse, porque assim, quando você tem uma crise, ela não impacta só a imprensa, né? Não vai só sair na imprensa. Tem outras questões que você precisa mitigar. E é importante que você já tenha um trabalho em andamento. É um trabalho que a gente fala que nem é corretivo, né? É um trabalho de mapear mesmo, de entender quais são as possibilidades e responder tudo muito prontamente naquele momento, né? O relacionamento que você tem, por exemplo, quando é com a imprensa, o jornalista já sabe quem é você. Sim. Ele já sabe da sua história. Você não vai começar nada do novo. Então, isso é importante. Já tem um trabalho prévio, porque senão depois pode dar mais ruim ainda. Você acha que quando a gente fala de comunicação corporativa, é uma pauta importante para empresas maiores? Ou mesmo uma empresa pequena, ela precisa pensar nisso, na forma como ela tá se comunicando? Ou isso é uma etapa posterior? Tem alguma questão nesse sentido para ela ser ideal, por exemplo, para empresas maiores ou empresas menores também precisam? Comunicação é para se fazer entender. Né? Todas as empresas, todos os negócios, todas as pessoas profissionais precisam se fazer entender. E a gente tem essa necessidade independente do tamanho, do porte da empresa. Muitas empresas, inclusive, acreditam que eu ainda não cheguei, não tenho investimento para isso. Mas tem sempre um pacote ou algum serviço que vai te atender. Às vezes, internamente, você não precisa ter uma parceria, né? Ter uma agência que vai terceirizar. Mas você consegue fazer coisas internamente que vão gerar resultado para a sua empresa. O que é importante é você sempre analisar, entender o que você precisa. Eu vejo muitas vezes, quando chega, não só para a gente o briefing, né? É que a própria liderança ou gestora, quem está fazendo ali a interface, ela não entende a necessidade, qual é a dor dela. E aí, né, consequentemente, ela não vai conseguir estabelecer quais são os canais ou qual é o tipo de comunicação que ela precisa, né? Seja dentro da corporativa ou do marketing, publicidade, enfim, trabalhar redes sociais. Ela precisa entender. Porque do lado de lá, a gente sabe que os clientes têm uma visão meio generalista do que é comunicação, do que é marketing, né? Sim. Hoje, tudo para as empresas são as redes sociais, né? Tá ali no digital. E nem sempre é isso, né? Porque a comunicação, como você falou, por exemplo, se você vai falar com o governo, você tem que adotar uma linha diferente e não pode ser... pensado somente em rede social. E até nisso entra também a comunicação interna, né? Que é a forma como você fala com o colaborador. Nesse caso, o trabalho de vocês é junto com a área de RH ou é geral? Como que funciona isso? Nem sempre. Algumas empresas têm a área de comunicação interna junto com a equipe de RH. E outras não. Tem uma área de comunicação só para falar, endomarketing, né? Algo assim, só para falar com o colaborador. Só para falar com o colaborador, o que é muito importante. Porque, assim, o RH é diferente de comunicação interna. O RH, ele traz benefícios, traz políticas, traz ações. E a comunicação interna vai comunicar isso da melhor forma. A gente tem que entender que antes disso tudo tem cultura. Né? E aí, para você comunicar cultura, você precisa, né, que isso gire. E o RH, ele é bem importante nesse quesito. Ele faz parte desse dia a dia. E ele pode, sim, e deve apoiar aí o trabalho de comunicação interna. Porque a comunicação interna ali para os colaboradores, ela também acaba ajudando até no engajamento, né? Então, como que você acha que é o papel, né? Que tipo de ação que é feita pensando nessa comunicação ali para os colaboradores? O que eu vejo, assim, o engajamento do colaborador, ele não pode ser algo que não seja transparente, que realmente não aconteça na empresa, voltando à cultura.
você tem que sentir isso. Tem que Sim. estar na pele do colaborador. Não adianta eu trazer uma comunicação que vai um viés completamente ao contrário do que se preza ali como cultura. Porque aí vai soar mentiroso. É aí que gera, né, que a coisa não vai engajar mesmo, né? O efeito vai ser totalmente ao contrário. E aí é importante ter isso muito alinhado para que as áreas, né, elas realmente se combinem ali dentro da comunicação o que vai ser comunicado e que seja real. Isso envolve até a forma como é falado, por exemplo, que às vezes a empresa ela quer adotar uma comunicação, digamos que formal, só que internamente não existe essa comunicação formal, até na forma de falar. Isso também tem relação? Tem. Isso tanto ao contrário quanto, né? O que a gente vê hoje, tá? Sim. Tá meio na moda. A empresa, ela é totalmente séria, né? Ela tem ali aquela coisa, o padrão dela de horário, entrada, saída. O colaborador, para poder sair, ele precisa pedir 10 mil vezes, entendeu? E ainda nem pede, porque tem medo. E aí, a comunicação interna, ela tem um ar meio né? Coisa legal, mas não é assim, né? O que o colaborador recebe ali, a mensagem, por exemplo, você tem que fazer os seus exames, né? Aproveita para fazer seu exame, né? Agora vou falando de Outubro Rosa. Mas a liderança não deixa a pessoa sair, né? Para fazer seu check-up, entendeu? Então, você concorda que é mentiroso? Que não vai fazer sentido? Ele vai dar aquele ponto de reflexão que realmente vai ser o contrário. E isso gera o burburinho. Por isso que é importante, né? A liderança, ela tem que estar engajada. A liderança tem que entender aquele papel do colaborador dentro da etapa do trabalho. E a comunicação, ela tem que fazer sentido, né? A gente fala que tem que combinar ali, né? Porque senão não vai dar certo. Eu já participei de uma empresa que eles fizeram uma vez uma campanha de doação de sangue. Era junho vermelho, alguma coisa assim. E aí eles fizeram a campanha de doação de sangue. A ideia era, a gente vai reservar um dia e aí vamos lá fazer a doação de sangue. Era uma empresa pequena, tinha ali no máximo 15 pessoas. E aí chegou no dia, foram 2 pessoas, nem a liderança da empresa, que é quem tinha organizado isso, participou. E aí, meio que a ideia se perdeu, só que se você tem o time de liderança, que é quem, digamos que estava promovendo isso, que teria que fazer esse papel de incentivador, não participa, como que você quer cobrar que o funcionário se engaje nisso também, né? É exatamente isso, Jefferson. É o que eu vejo, né, acontecer muitas vezes. Não adianta a comunicação falar uma coisa, criar campanhas, né, internas. Vamos motivar, vamos fazer isso. Se ali a coisa não vai rolar. Precisa estar muito alinhado, porque às vezes o menos é mais. Se você não faz uma ação dessa, por exemplo, você não dá esse caminho para as pessoas falarem. Sim. Né? Então, a empresa não está preparada para algumas coisas e tem que aceitar. Né? Tem que entender qual é a fase. Não precisa criar tudo. Não é tudo que está ali que a outra empresa, por exemplo, fez que é legal para a sua empresa. É importante você entender também, fazer uma análise do que você tem para que você realmente tenha um resultado que vá fazer sentido para a sua empresa. E eu tenho uma coisa que eu acho que é muito legal falar, que hoje a gente fala muito em relação à diversidade e inclusão. Muitas empresas hoje já têm aí o seu comitê, adotam políticas, né, falam, na contratação, inclusive, mas na hora de decidir uma foto para comunicar alguma coisa, a foto ela não tem nada de diversa, né? Então, até nos pequenos detalhes. Por quê? Se você olha ali a foto, às vezes, da empresa, toda foto é igual. Isso precisa ser entendido. Né? Se a gente faz a contratação, se eu tenho ali políticas, se eu falo no comitê, se eu trago um recorte interessante, a minha reflexão, eu coloco minha equipe para refletir. E aí, na hora que eu quero mostrar minha empresa, mostrar o meu negócio, eu não olho desta forma, eu estou errada. É o que acontece muito com essas empresas que chegam ali no mês da diversidade, acho que é junho, julho, aí elas colocam o perfil com o arco-íris e o resto do ano não acontece nada. Eu vi um exemplo muito legal disso, que foi da empresa da Boca Rosa, lá da Bianca. Ela, claramente dentro do espírito, né, e da forma como ela se comunica, ela fala muito sobre empoderamento feminino, sobre diversidade, e aí ela fez, quando fez o lançamento da maquiagem, que aí ela fez a produção própria, aí ela postou uma foto com o pessoal da equipe, acho que tinha umas
40 pessoas, pelo menos, só que você via na foto a diversidade. Então, que existia, pelo menos não sei como era internamente, mas pelo menos na foto, houve essa preocupação em demonstrar que é uma empresa diversa, né? Então, uma empresa que tem esses fundamentos e aplica isso realmente. Só que enquanto que tem muita empresa que faz exatamente o contrário, né? Então ela fala muito que eu sou diversa, eu gosto de diversidade, mas não aplica isso das ações concretas. Rótulo é diferente de vivência, né? De experiência. E o colaborador entende isso. Sim. Porque ele tá ali. Né? E aí, tudo fica parecendo mentiroso nessa jornada, né? Nessa história. E é importante ter clareza disso. Uma coisa também que eu vi acontecer outro dia, gente, isso eu achei no Dia da Mulher. Quando colocam um homem para cuidar da programação do Dia da Mulher, por favor, tragam mulheres. Porque não, assim, eu acho que assim, a gente está vivendo um momento, né, que é importante ter esse cuidado, esse olhar, mas é óbvio que vai ficar falho. É óbvio que não vai trazer a mesma energia que um evento para o Dia da Mulher, com uma mulher criando. Então, as empresas precisam ter esse cuidado, precisam ter esse carinho, sabe? Na equipe, tem lá 3 homens, nenhuma mulher cuidando do Dia da Mulher. Então. Sim, esses dias eu vi um cara que ele estava oferecendo um curso e aí ele falou assim, né? O meu curso, a gente está abrindo ali uma opção por causa dessa última polêmica do CEO. E aí eles falaram, a gente vai abrir um curso aqui só para liderança feminina. E aí depois eu vi uma moça comentando embaixo, falou assim, é legal, você tá falando, vocês estão incentivando um curso para liderança feminina, não ia ter cobrança, mas quando eu fui olhar a grade dos professores, são homens, somente homens. É sobre então, isso. Fica fácil de você identificar essas discrepâncias. Exatamente. O que você acha que são... Até a gente já falou isso, né? Um deles é você colocar isso na prática, mas que outros desafios você sente que as empresas têm para implementar, né, um processo de comunicação corporativa? Eu acho que ter consciência do que ela precisa. A primeira coisa é isso. Saber qual é a dor dela, né? Ou as dores. Para que ela possa realmente ter ali um atendimento da forma como ela entende que vai resolver as questões. Porque muitas vezes eu entendo assim, a gente tem uma agência que vai nos apoiar, mas não é terceirizar o trabalho 100%. Você precisa gerenciar esse trabalho, liderar esse trabalho. Né? Apesar de que a agência está ali para te apoiar, mas é importante você ter esse conhecimento, porque isso vai te dar um norte de resultado, de métrica. Muitas vezes eu vejo, né, eu acho que esse é um desafio, você manter a agência, as agências sendo trocadas, por quê? Porque lá no começo elas foram pontuadas de forma errada. Então, se isso lá no início é feito da forma correta, o trabalho ele fica bom para os dois lados, né? Tanto, acho que é um desafio para a empresa, quanto um desafio também para as agências, de se fazerem, né, ali desde o início, caminhando lado a lado, mas da forma correta. Eu achei legal que você tocou num ponto dessa questão das métricas. A gente consegue metrificar de alguma forma o impacto e o resultado da comunicação corporativa? Consegue. A gente tem ferramentas para isso, mas essas ferramentas, muitas vezes, elas são quantitativas, né? Então, a gente tem ali dados, né? Eu olho ali os insights, porque eu faço toda uma campanha hoje, ela não gira só no presencial, né? A gente tem ações, tem eventos, ativações, mas quando eu falo de comunicação interna, também tem de assessoria de imprensa, mas falando de comunicação interna. Eu tenho, por exemplo, um workplace, que é fácil a gente mensurar. Só que eu sei que a comunicação ela está sendo entendida e compreendida quando eu vejo um impacto, um movimento no meu time. Né, quando aquilo é real. Então, a gente consegue, sim, trazer... até dentro da própria campanha, a gente geralmente orienta a ter alguma informação, quiz, realmente, para ver se aquela ação foi realmente entendida. Enfim, é possível. Tá? Tem várias métricas. E, no caso de assessoria de imprensa, a gente tem também. Tem como medir isso de várias formas. Mas o melhor mesmo é quando a gente percebe isso fora ali das nossas métricas, né? Quando o resultado realmente gera algum retorno para o nosso cliente, quando gera um novo negócio, quando gera uma parceria.
essa métrica, muitas vezes, ela não é tangível, né? Você não consegue ter ali o Sim, valor sim, dela, mas aham. ela tem um valor que é muito maior do que qualquer métrica que você apresente ali Sim. para o cliente. Pra gente falar sobre tecnologia, né? Que acho que hoje em dia, quando a gente pega tecnologia com inteligência artificial que está entrando, como que você sente que isso impacta, tem impactado na atuação de vocês? Eu acho super positiva a Uhum. tecnologia. A KB, ela sempre teve essa veia, a gente sempre curtiu muito. Sim. Né, de adotar plataforma, de ter apoio, assim, eu sempre falo, o trabalho operacional a gente deixa para a plataforma. Aham. Nosso trabalho é estratégico. E aí, hoje eu tenho 8 plataformas trabalhando, né, de acordo com Aham. cada ação. Só que a gente tem aqui agora, tem a inteligência artificial. Sim. E que, assim, para mim, é algo sensacional. Só que ainda não aprenderam a usar ela da Aham. forma correta, né? Eu acho que a gente vai viver ainda, tá vivendo um momento de experimentação e que vai realmente ela se acomodar na nossa realidade, assim como foi o celular, Tudo, né? como foi Adaptação. tudo, Aham. exatamente. Eu mesma, né? Com e-mail. Sim, sim. Lembra da assessora de imprensa raiz? Tudo é novidade, mas vai fazer parte do nosso dia a dia. O que a gente não pode é, neste momento, cruzar os braços, fechar os olhos Aham. e falar, isso não é Não vai me coisa... afetar, Não né? vai. Vai te afetar. Sim. Só que vai te afetar positivamente se você souber utilizar. Né? Então, eu acho que essa é algo que eu realmente levo. Né? Entendi. No seu trabalho como assessora de imprensa, né? Você precisa manter relacionamento, por exemplo, com os contatos, sei lá, por exemplo, a pessoa do governo, a pessoa de uma revista X, Y. Tem que manter esse relacionamento? Como que vocês executam isso na prática? Então, não dá para manter É relacionamento muito de tudo. difícil, né? Aham. Até porque hoje os jornalistas, eles mudam Ah, tá. muito, né? Aham. Assim, a gente tem jornalista hoje que está em um canal, então a É gente porque... fala mais, outro que vai para o outro. O que demanda muito são os nossos clientes. Então, por Aham. exemplo, o cliente precisa realmente ter esse relacionamento. É, o nosso relacionamento, a gente não consegue conquistar um resultado para o cliente por meio do nosso, Uhum. mas por meio do que a gente facilita para o cliente. Então, eu tenho que pegar o Jefferson e colocar o Jefferson lá com valor econômico, porque ele vai contar sobre a história dele, sobre o negócio dele. Sim. E o valor vai sentir que ali tem uma história. Não é porque ele gosta da KB ou da Kelly, Uhum. né? Então, tem essa diferença. Esse é o nosso trabalho. Fazer com que ali, naquele relacionamento, que né, realmente construa, que tenha uma conexão e que a gente consiga construir algo interessante para o cliente. Então, assim, eu tenho clientes hoje no Brasil e até fora do Brasil. Eu não tenho como ter esse Aham. relacionamento com Sim, todos os sim. jornalistas. O nosso mailing, acho que conta mais de 120 mil jornalistas. Caramba. É muita gente, Aham. né? Mas o importante para a gente é conseguir resultado, né, para o Entendi. cliente. E vocês se relacionam com esses canais novos que tem hoje em dia, por exemplo, perfis de Instagram, esses canais digitais mesmo, para alguma ação em cliente? Sempre. O que a gente tem? É a relação com o Uhum. influenciador, né? A Sim. maioria dos nossos clientes trabalham com micro-influenciadores. Porque Aham. os nossos clientes são B2B. Né? Então, assim, eu não vou falar com ninguém muito famoso, Aham. né? Não é esse o nosso... Uma Boca Sim, Rosa, sim. por exemplo, não faz parte do Aham. nosso dia a dia. E aí a gente tem uma plataforma que busca, que mapeia também esses influenciadores, já ajuda muito ali Sim, naquele aham. primeiro momento. E depois a gente faz uma análise para saber se eles têm ali fit com os nossos clientes. E tendo fit, a gente vai para o trabalho de relacionamento, realmente, né? De entender, de criar uma aproximação. No dia a dia, é isso que acontece. Entendi. E geralmente até no formato de trabalho com vocês, o cliente ele contrata um projeto específico, então, por exemplo, eu quero fazer uma ação, e aí eu sei que vai ter a diferença, né? Mas pensando internamente e externamente. Ou é um serviço mensal e aí tem as ações que vocês vão fazer. Como que funciona isso? É um trabalho mensal, é um FII Uhum. mensal. Assim, a gente lida com reputação.
né? Aham. Reputação você constrói ela ao longo do tempo e mantém também ao longo do tempo. Você não tem um corte nela. O que a gente cria são campanhas dentro desse plano de ação, desse planejamento. Por exemplo, um cliente que vai fazer 50 anos. Então, a gente cria uma campanha de 50 anos para ele durante aquele período, né? Uma campanha que, naquele momento, ele precisa falar mais com a imprensa, ele precisa se posicionar com uma internacionalização. Então, a gente cria ali uma exclusiva. Enfim, a gente cria uma campanha para aquele cenário, para aquele momento que ele está vivendo. Mas, por exemplo, os clientes eles estão dentro de um ciclo com a agência, um contrato, e ele tem ali os serviços, né? Entendi. E faz parte do serviço de vocês ou isso é algo anterior? Essa questão não criar a cultura, mas de identificar a cultura da empresa para começar a trabalhar a comunicação. Não sei se deu para entender. Deu sim. Não, faz parte. A gente tem também esse trabalho de diagnóstico. É um trabalho bem antes da comunicação interna, porque depois você cria diretriz de comunicação e tal. E aí a gente identifica e faz sim. Não, legal. Porque eu acho que muitas vezes o cliente ele pode ir procurar vocês para lá. Eu quero me comunicar, mas ele não sabe como que ele vai se comunicar. E aí eu acho que nisso acaba caindo naqueles pontos que a gente trouxe da discrepância, né? Entre aquilo que é a minha forma de agir dentro da empresa, a minha cultura, sobre a forma como eu comunico, né? Então, se não tem esse diagnóstico antes, fica difícil de... Até pensando no trabalho de vocês, né? A forma como vocês vão se comunicar, né? E o trabalho, até pensando no tipo de canal que vai ser comunicado. Então, você falou assim, até da quantidade de jornalistas e tudo mais. Isso varia conforme o objetivo do negócio. Então, se ele quer, às vezes... atingir um público maior, então falar com canais de jornais, não? Varia muito de acordo com o segmento de atuação e o tamanho do negócio? Não. É óbvio que para alguns canais, por exemplo, você está numa Exame, no Valor, você precisa ter um faturamento acima, né, de 1 milhão. Mas é óbvio que não tem uma relação. Na verdade, você tem... todos os clientes podem estar, por exemplo, no Jornal Nacional, dependendo da pauta, né? Pode ser uma pauta muito negativa também, né? Exatamente. Exatamente. Não é... Nem sempre... não existe um não. Sim. Né? O que precisa é analisar e ver o que ele tem. Muitas vezes o cliente não sabe o que ele tem para comunicar. Às vezes ele fala assim, eu tenho uma novidade. Aí a novidade dele, por exemplo, é o novo uniforme lá que ele fez. Não é legal. É uma coisa que, se você vai olhar para fora, ninguém liga, né? Ninguém liga, porque isso é algo interno. Seria ótimo para comunicação interna. Entendi. Mas ele tem um movimento muito importante de negócio, que que ele está negociando, né, sei lá, de internacionalização, e que ele talvez não tenha percebido que aquilo é uma exclusiva. Que aquilo ali daria uma capa de valor econômico. Ele não percebeu. Entende? Porque ele acha, isso aqui ainda vai rolar, mas ainda não sei como, mas a gente precisa já começar a cuidar dessa movimentação. Legal. A gente está indo pros finalmentes aqui já, e aí eu queria, pensando, até eu sempre que chego aqui no final, eu vou pedindo uma dica pro convidado, e aí eu pensando o seguinte, né? Eu tenho aqui uma empresa, e em que momento eu sei que eu precisaria começar a investir em uma parceria, por exemplo, com a KB, para pensar na minha comunicação corporativa mais estruturada? O que você acha? Qual que seria o momento para o cliente procurar vocês? No planejamento estratégico da empresa. Inicial ali mesmo. Inicial. Se ele está iniciando uma empresa e ele precisa entender como é que ele já precisa ter essa identificação. Já, porque seria ótimo, né? Claro que não acontece sempre assim. Sim. Mas eu vejo no primeiro momento, momento 1, quando ele está planejando ali já a empresa dele, como é que ele vai se comunicar, quais são os públicos de interesse dele, o que ele precisa para chegar em cada público. É aquele momento. E até porque muita empresa, até vamos pensar ali, a pessoa está abrindo às vezes uma loja, né? E aí ela pensa muito na estrutura, até no ambiente, ou mesmo uma fábrica, estou pensando nos equipamentos, e não pensa na comunicação e como que ela vai comunicar o negócio. Então, eu tenho ali o meu produto, o que eu faço, mas eu não tenho a minha comunicação, né? E aí
não adianta nada você ter o melhor produto do mundo se você não sabe se comunicar, né? Exatamente. É importantíssimo você ter essa visão, porque também a comunicação, ela tá atrelada, a gente falou sobre reputação, mas assim, ela tem um outro viés, né, que é o viés de marketing. Sim, sim. Né? Então é importante você também trabalhar essa estrutura, porque você precisa vender. Todas as empresas precisam, ou elas prestam um serviço ou elas vendem. Né? Então é importante ter já essa consultoria desde o início. Legal. Kelly, primeiro, muito obrigado, viu? Eu gostei bastante do nosso papo, deu pra gente... Tem muito assunto, mas a gente conseguiu abordar aqui bastante, dá pra fazer até mais programas aqui só sobre o tema. E aí, pedir pra encerrar, pra você falar um pouquinho mais sobre a KB, onde que as pessoas te encontram e onde encontram a KB. Vamos lá. Bom, vocês podem me seguir, né? Eu tô no... Meu endereço é Kelly, KBcom, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E aí, se precisarem de alguma dica, algum direcionamento, eu posso dar. A KB tá completando agora esses 22 anos, como eu falei no início, né? A gente está aí num movimento importante. Nós temos uma unidade específica de feiras e eventos. Né? Terminei uma feira ontem, inclusive. Legal. Esse ano foi uma jornada de feiras. A KB cuida, né, da sala de imprensa oficial dos eventos. Então, assim, é sempre muito agitado. É um ano agitado. E eu quero, para o próximo ano, a gente quer realmente cuidar disso de forma até feiras, não só aqui em São Paulo, mas trabalhar feiras em todo o Brasil. Legal, porque essa é uma possibilidade grande, né? Muito. Feira, ainda mais agora depois da pandemia, né? Meio que voltou com tudo, né? Sim, exatamente. Legal, muito obrigado, Kelly. Eu gostei bastante do nosso papo. Então, temos aí mais um programa. Semana que vem voltamos com mais um Marketing Caos. Espero você. Valeu!